Olá, desejo que se encontre bem. Agradeço a sua atenção neste encontro que preparei especialmente para você. O meu nome é Dulce Nascimento, eu sou portuguesa, especialista em resolução estratégica de conflitos e resido no Brasil desde 2013. No nosso encontro de hoje, vamos começar com o seminário sobre advocacia consensual via mediação, como advogar com sucesso. Em latim, a palavra seminário, ela significa semente. E eu escolhi exatamente essa palavra porque acredito que o tema do nosso encontro será uma semente para nós começarmos aqui a trabalhar o que é esta mudança e a necessidade de transformação da comunidade jurídica. Advocacia consensual via mediação, como advogar com sucesso. E aí vem o segundo desafio, que é sobre a palavra sucesso. Afinal, não é tão simples falar de sucesso como falar da definição de seminário. No dicionário, nós encontramos que sucesso pode ter vários significados. Ele pode, desde logo, significar ter êxito em alguma coisa, mas a pergunta mantém-se: o que é ter êxito? Subjetivamente, vocês vão ter uma opinião diversa da minha. Nesse sentido, podemos então apresentar um outro significado, que seria ter um resultado feliz em algo, mas, mais uma vez, se verifica essa questão da subjetividade, o que significa ser feliz e o que significa para cada um de nós a felicidade. E aí encontramos uma terceira definição, que é conseguir chegar ao fim de uma empreitada. Bom, eu considero que aqui já estamos mais próximo do nosso tema sobre como advogar com sucesso via mediação. Mas a pergunta que se coloca é: o que significa para você ter sucesso a advogar? Qual de facto esse significado que esta palavra tem para você e esta expressão em concreto? Porque a definição de sucesso, ela é cheia de variáveis. Nós podemos considerar que é ter sucesso, ter a possibilidade, ter a oportunidade de conseguir viajar com a família para a Disney todos os anos, ou, eventualmente, nós consideramos que ter sucesso é ter a possibilidade de curtir um piquenique compartilhado com os vizinhos ou com os amigos. Bem como podemos definir sucesso como ter uma estabilidade financeira ou, eventualmente, ter a oportunidade e a possibilidade de arriscar. Isso, de facto, eu considero, e acredito que vocês também, que ter sucesso é uma equação muito complexa, pois ela tem de ver não só com a nossa história, também com o momento de vida e os nossos propósitos. E por falar em momento de vida, a nossa geração, ela tem passado por diversos momentos, por diferentes momentos, mas este em concreto que estamos a vivenciar, nós não imaginávamos que ele fosse possível. O sucesso na vida, ela é igual, diria eu, a um eletrocardiograma. E, de facto, se esse eletrocardiograma estiver estático, significa que a vida acabou. Então, sucesso na vida não é estático. Por isso, a minha proposta aqui é de que nós façamos uma tentativa. Vamos esquecer o pré-roteiro que nos foi ensinado na infância, o pré-roteiro que a sociedade nos faz crer que é o correto em termos desse sucesso, e vamos pensar como construir no dia a dia o nosso próprio conceito de sucesso, tendo eu pessoalmente a crença de que, se você chegou até aqui, está no caminho certo para não só construí-lo, mas também para encontrá-lo. E por conta de aquilo que também eu acredito que é a partilha das experiências deve de ser efetivamente feita, porque elas não são vividas para serem guardadas, mas sim para serem partilhadas, e por isso hoje aqui eu decidi contar um pouco da minha história. Após 10 anos exercendo a advocacia como a minha principal atividade, em 2007 eu fiz provas escritas, orais, para um concurso público como juíza do Tribunal de Proximidade em Portugal. E eu senti ter alcançado sucesso na minha carreira jurídica quando de facto eu fui não só aprovada, mas eu fui colocada como juíza coordenadora de um Tribunal de Proximidade em Portugal. Eu senti que tinha alcançado o êxito da minha vida jurídica.
Aquilo que sucedeu foi que no ano de 2012, não só eu estava a coordenar um julgado de paz de forma principal, um tribunal de proximidade, como eu tinha mais dois. Então eu estava a coordenar 3 tribunais de proximidade, eu tinha mais de 150 sentenças publicadas como jurisprudência dos julgados de paz, das quais, de facto, se destaca ali a quantidade grande de sentenças que eu proferi de acordo com a equidade, que reforça a confiança que as pessoas que iam ao julgado de paz, elas tinham nas minhas decisões com força jurisdicional. E aquilo que aconteceu foi que eu sentia que faltava algo na minha carreira para que o conceito de justiça e de ordem jurídica justa me preenchesse. E por isso, em 2013, eu solicitei a minha exoneração do cargo. E aquilo que muitas vezes eu na altura escutei foi: pediu a exoneração do cargo. Mas estamos a falar de juízas, estamos a falar de concurso público, estamos a falar de estabilidade económica ou financeira, de estabilidade na carreira. Sim, estamos a falar de tudo isso, mas volta-se outra vez à pergunta inicial, que é: o que é sucesso? O que eu quero ser ou o que eu quero estar a fazer daqui a 5 anos? Essas foram as duas perguntas com que eu me deparei e em relação às quais eu estou a trazer-vos esta história para partilhar com vocês o assumir do protagonismo da nossa própria história e, de facto, justificar aquilo que são as nossas escolhas, porque são as nossas escolhas que nos definem e essa foi a minha escolha. Hoje, aquilo que se identifica designadamente nesta questão do sucesso na advocacia e em outras profissões é a necessidade que cada vez mais nós sentimos entre unir o trabalho com a realização pessoal e o lucro com a transformação social. Nós buscamos cada vez mais o sucesso integral que envolve não apenas só o lado profissional, mas também o lado familiar, o lado social e até o lado espiritual, independentemente de questões de religião. Algumas perguntas. Foi fácil esta mudança? Foi rápida esta mudança e os resultados alcançados? Foi confortável? Bom, de facto foi um enorme desafio, levou o seu tempo e tive de passar por vários momentos de desconforto. Mas é exatamente isso que faz com que nós consigamos mudar, porque se nós não fizermos isso, nós vamos ficar a fazer as mesmas coisas, da mesma forma, logo a ter os mesmos resultados. E aí, não sou eu que digo isso, já Einstein dizia tal. O que é que eu precisei então desenvolver? E partilhando também com vocês. Eu hoje, fazendo essa autoanálise e essa autorreflexão, eu de facto acredito que eu desenvolvi não só determinação para assumir o meu papel no conceito de justiça em que eu pessoalmente me revejo e acredito totalmente, eu também desenvolvi coragem para tomar a decisão de pedir a minha exoneração e com isso deixar de ter aquela estabilidade, aquela zona de conforto e ter a ousadia, que foi outra das características que considero que seja necessário também desenvolver para assumir o meu próprio conceito social de sucesso. Com isso, e agora, mais uma vez eu vos pergunto, o que é advogar com sucesso? E o que é advogar com sucesso nesta advocacia consensual via mediação? Esse processo novo que entrou pelas nossas portas, que entrou pelos escritórios, que entrou pelas empresas dos nossos clientes e pelas vidas dos nossos clientes. E como medir o sucesso em relação àquilo que é a nossa atuação de advogar nessa via da mediação? Nós vamos medir o nosso sucesso por aquilo que temos materialmente, nós vamos medir o nosso sucesso pela entrega do resultado que damos ao nosso cliente, ou nós vamos medir o nosso sucesso por aquilo que recebemos financeiramente ou por aquilo que temos como reconhecimento? Bom, são diversos os critérios objetivos e cada um de nós irá ter a oportunidade de refletir sobre os mesmos. O meu propósito aqui é também vos fazer e provocar reflexões, provocar que vocês
tenham aqui alguns assuntos para fazerem uma autoavaliação, fazerem uma autoanálise, fazerem também uma autocrítica, porque o autotudo é algo que precisa de fazer parte das nossas vidas. Advogar com sucesso na mediação implica entender e ter a convicção, em primeiro lugar, diria eu, de que um acordo é diferente da solução. E isso parece algo simples, mas é algo que, em termos do nosso mindset, é verdadeiramente um desafio nós mudarmos. Nós fomos formados e formatados para construir um acordo, para entregar uma solução. Mas aquilo que nós de facto fazemos é misturar o que é o acordo com a solução. O acordo é qualquer tipo de conjugação de interesses. Diferentemente, a solução é o que resolve de uma forma absolutamente definitiva todo o problema. Por isso, advogar com sucesso na mediação impõe aceitar que, primeiro, nem sempre a negociação é possível e nem sempre a negociação consegue resolver todos os assuntos. E é exatamente aí, quando essa negociação não deu certo, que nós precisamos de entender que é necessário contratar um mediador para que ele nos venha trazer um valor acrescido. E aí, algumas situações em relação às quais é necessário nós entendermos que esse mediador e essa mediação, ela vem trazer de facto um valor acrescentado ao nosso trabalho e um valor acrescentado ao resultado que nós temos para entregar ao nosso cliente. Por conta disso, é necessário então nós entendermos que contratar um mediador é algo que deve de ser realizado para exemplos, ok? Ultrapassarmos impasses, podermos esclarecer diferentes percepções do nosso lado e do outro, identificar quais é que são as motivações que estão por detrás daquilo que são as posições dos nossos clientes e do outro lado, aquilo que eles dizem que querem, tem sempre uma história lá por trás, uma motivação, uma razão de ser. E nem sempre isso é transparente ou nem sempre isso é colocado na mesa de negociação. Se isso acontecer, é motivo para nós recorrermos ao processo de mediação. Tratar também pontos que sejam pontos confidenciais, restabelecer a comunicação ou recuperar a confiança, enfrentarmos alguns medos, confrontarmos inseguranças e, enfim, de facto construirmos aí soluções que sejam soluções com eficácia e também que sejam soluções seguras, porque a mediação traz essa segurança. E para isso, tal como quando nós íamos inicialmente para uma audiência de julgamento, nós tivemos de ter uma preparação, nós tivemos de estudar, nós tivemos de observar, nós tivemos de experimentar. Também, quando você vai para uma mediação, você precisa de ter a convicção que não pode ir para essa mediação como se estivesse a entrar em um quarto escuro, sem saber o que há lá dentro, sem saber o que pode acontecer. Nós temos que estar preparados e designadamente nós temos que estar não só preparados para tudo o que pode acontecer, mas nós temos que estar preparados para aquilo que é imprevisível, porque é essa a flexibilidade que traz e que é, digamos assim, exigida, é solicitada pelo processo de mediação. E a pergunta é, ok, Dulce, mas como fazer isso? E é aí que nós vamos nos focar então aqui no nosso advogar com sucesso via mediação. Eu diria que nós precisamos de dominar 3 temas, certo? O primeiro tema que nós precisamos de dominar é a questão de conhecimento jurídico. Sem conhecimento jurídico, vou colocar aqui só para nós não nos esquecermos. Conhecimento jurídico. Sem conhecimento jurídico, nós não podemos ir para lado algum. Se estamos a atuar como advogados, esse é um ponto basilar, esse é um ponto-chave. E com isso, nós vamos precisar aqui de desenvolver algumas situações em relação, em particular, à via mediação. Porque quando nós estamos a falar da via do processo judicial, do processo tradicional clássico, nós já sabemos
vemos qual é que é o ramo, não é? Se é direito empresarial, se é direito familiar, se é direito societário. E de acordo com isso, nós já estamos preparados, o nosso mindset já está preparado para atuar no processo, designadamente nesse processo específico. Quando nós estamos a falar da mediação, nós também vamos precisar de identificar qual é que é o ramo da justiça e o procedimento que nós vamos de facto atuar em termos desse processo via mediação. Isto é, nós precisamos identificar se dentro, além da questão daquilo que é o esclarecimento dos direitos e dos deveres, não é? Como é óbvio, mas já vamos aí. Vamos primeiro ficar e focar-nos sobre o ramo da justiça. Nós estamos a falar de um ramo de judicial, isto é, nós estamos a falar de mediação judicial, ou nós estamos a falar de mediação privada. Porque se nós estamos a falar da mediação judicial, nós ainda temos aí uma bifurcação. Nós temos mediação judicial processual e temos mediação judicial extraprocessual, fora do processo. Isto é, pré-processual. Então, com isso, aqui, quando nós falamos em mediação, nós estamos a falar de mediação judicial, processual e pré-processual. Ou nós estamos a falar de mediação privada. E a mediação privada é a extrajudicial. Por que é importante nós entendermos isso? Os procedimentos são diferentes. Se eu vou para uma mediação judicial, eu tenho um procedimento. Se eu vou para uma mediação privada extrajudicial, eu tenho outro procedimento. Isso significa que eu, enquanto advogado, para atuar com sucesso via mediação uma ou outra, eu tenho que conhecer os processos e os procedimentos distintos destes dois tipos de forma de atuação. Então, esse é um ponto que eu diria que é o ponto principal. Eu tenho que saber o processo, eu tenho que saber os procedimentos, eu tenho que saber as regras, eu tenho que saber como eu vou de facto ali não ser surpreendido e como é que eu vou poder utilizar ao máximo aquele instrumento. Para quê? Para satisfazer o que são os interesses e as necessidades do meu cliente. Porque como advogado, eu sou parcial. Aí vem o segundo ponto. E o segundo ponto é igual em toda a parte. Estudar os pontos jurídicos controvertidos da situação. Para quê? Para que o meu cliente ele se sinta seguro em relação àquilo que tem como direitos e àquilo que ele tem como obrigações. E da mesma forma, eu vou precisar de prever o que é que o outro lado também tem de direitos e de obrigações. Porque dessa forma eu vou trazer a visão jurídica da situação, que não significa que seja a mais importante e certamente não vai ser a única, porque nós precisamos de entender qual é que é a visão jurídica e precisamos de saber qual é que é a visão de contexto e qual é que é a visão dos factos e qual é que é a visão dos interesses e das necessidades. Tudo isso precisa de ser tratado, tudo isso precisa de vir para cima da mesa. Mas nós, em particular, temos de ter um estudo muito exaustivo daquilo que são os pontos jurídicos da situação. Porque mediação não é algo que está fora da lei. Mediação é algo que é mais abrangente, é algo que é mais flexível, é algo que incorpora pontos que eventualmente no judiciário até nem seriam trabalhados, mas não deixa, por isso, de ter de facto aqui esta importância da legalidade que é aferida pela intervenção e aferida pela presença dos advogados. A outra questão que também é muito importante, então aqui, além da questão da mediação e do tipo de processo, nós diríamos então, para termos em atenção nesta questão também em análise, os pontos jurídicos. Além dos pontos jurídicos, identificar o que é que são os pontos positivos e os pontos negativos da situação do seu cliente e prever também a mesma situação em relação ao outro lado. Quando falamos de pontos positivos e pontos negativos da situação do nosso cliente e do outro lado, aquilo que nós estamos a falar é de elementos
de negociação. Então, elementos positivos e elementos negativos. Eu diria de uma forma ainda mais abrangente, o que é que são as nossas forças e o que é que são as nossas fraquezas. E dentro desta forma, desta situação, do que é que são as nossas forças e as nossas fraquezas, também quais é que são as forças e as fraquezas do outro lado. Porque tudo isso é não só muito importante em relação à nossa estratégia, como também vem reforçar o que nós traremos ou o que nós dizemos que é a razão de ser pela escolha da via do processo de mediação. O segundo ponto daquilo que é esta importância que estamos aqui a trabalhar, para além do conhecimento jurídico, é o que denomino de triângulo do conhecimento consensual. Então, vamos colocar aqui o segundo ponto. Triângulo do conhecimento consensual. E o que é isso do triângulo do conhecimento consensual? Bom, já identificámos que para advogar com sucesso via mediação, o conhecimento jurídico é a nossa base, porque como advogados essa é a nossa especialização. Aí aquilo que nós precisamos é de outros conhecimentos para além do jurídico, e aí eu diria que nós precisamos de 3 pilares. E esses 3 pilares, eles fazem esse triângulo do conhecimento consensual. Um dos primeiros pilares diz respeito ao que nós trabalhamos todos os dias e, por regra, a maioria de nós não tem formação específica. Estou a falar de conflito. E falar de conflito significa ter a competência para fazer uma triagem dos elementos face não só ao contexto, mas também aos sujeitos que estão envolvidos naquela situação em particular. Com essa triagem e com essa verificação, nós vamos conseguir ver ali se temos elementos de relação continuada, que é, como sabem, uma das razões pelas quais a via da mediação vai ser escolhida. Nós vamos identificar se existem ou não cargas emocionais naquele conflito. Tudo isso está relacionado com este conhecimento que precisamos de aprofundar em relação a este tema. O segundo pilar deste triângulo é a comunicação. Está mais do que provado que a comunicação ou a falta de comunicação é um dos elementos que mais justifica a existência de conflitos. Principalmente quando nós estamos a tratar de situações com aquelas pessoas que rotulamos como pessoas difíceis. Pois bem, como comunicar com pessoas difíceis? Quem de nós tem efetiva formação especializada em comunicação? Quem de nós sabe fazer uma comunicação não violenta? Sabe o que é que significa programação neurolinguística? Sabe utilizar um não positivo? Tudo isso são ferramentas e são técnicas que são necessárias de aprofundar e são necessárias de desenvolver para que nós consigamos, para que seja possível estruturarmos uma comunicação que seja uma comunicação assertiva, uma comunicação ativa e proativa. E o terceiro pilar, dentro desta lógica do nosso triângulo, é o pilar da negociação. E aqui a justificação é a mesma. Aquilo que nós estamos a trazer como negociação não é aquela negociação intuitiva. Aquilo que nós estamos a falar aqui e a trazer como negociação é a identificação dos problemas sem subjetividade, é conseguirmos descobrir a motivação do seu cliente, é identificarmos de facto quais é que são as possíveis opções e se eu não conseguir construir uma solução
por meio do processo de negociação, quais são as alternativas que eu tenho fora, o que é que o meu cliente pode fazer sozinho para que eu não sinta que estou pressionado a fazer ali uma composição amigável daquela situação, e com isso eu tenho que sempre trazer critérios objetivos e universais. Vejam que quando nós estamos então a falar não só de conhecimentos jurídicos, mas estamos também a falar, além de conhecimentos jurídicos, da necessidade de desenvolvermos também conhecimentos dentro desta lógica do triângulo do conhecimento consensual, isto é, conflito, comunicação e negociação. Cada um destes temas, ele daria só por si para nós fazermos aqui um debate e também para nós aprofundarmos os mesmos de uma forma bem exaustiva, o que não é o propósito aqui do nosso seminário de hoje. O nosso seminário de hoje nós queremos entender como é que eu vou advogar com sucesso via mediação. Aqui, resumidamente, o que nós já falámos até agora. Eu vou precisar de entender que o meu conhecimento jurídico legal da situação, ele tem de ser aprofundado, ele tem de ser algo que tem de ser específico em relação àquele caso concreto, e eu tenho que ter uma visão que não seja só a visão legalista do processo judicial. Quando eu vou para um processo via mediação, quando eu vou resolver aquela situação via mediação, eu preciso de ter mais conhecimento do que esse jurídico legal. Eu preciso ter conhecimento sobre os elementos do conflito, o contexto do conflito, qual é que é ou quais são os conflitos que estão visíveis e os conflitos que estão ocultos, os elementos que estão visíveis e aqueles que não são manifestados, o que é que são as intenções que as pessoas verbalizam e quais é que são as motivações que estão por detrás daquilo que é efetivamente verbalizado, quais são as relações que elas têm e qual é que é a potencialidade daquela relação continuar por mais tempo e com isso dela se perpetuando no tempo, eles terem a necessidade maior de estarem juntos e com isso de ficarem de facto e de desenvolverem uma proximidade maior. Restabelecendo o quê? Restabelecendo a comunicação, e para isso eu também tenho que, não só eu pessoalmente enquanto advogada, ter técnicas e ferramentas de comunicação para transmitir ao meu cliente e para o ensinar a ele ter uma atuação que seja uma atuação mais próxima do outro, para que ele tenha ali um desenvolvimento que seja escutado efetivamente pelo outro. E aqui eu diria, fazendo aqui um breve parênteses, uma das questões mais importantes da comunicação é nós entendermos, por exemplo, se quando estamos a escutar, se nós escutamos no sentido de entender o que o outro está a dizer, ou se nós de facto escutamos no sentido de pensar como vamos responder, como vamos argumentar, como vamos contra-atacar. Essa diferença, que pode parecer muito sutil, ela é uma diferença imensa naquilo que uma comunicação feita de uma forma profissional, uma comunicação feita de uma forma estudada, com conhecimento, com técnica, com ferramenta, consegue alcançar naquilo que é a construção de soluções consensuais. Por conta disso, e não menos importante, esse conhecimento da negociação. Por regra, o que nós fazemos é imitar as negociações que vimos acontecer e termos de facto a consciência de que uma coisa é o processo de negociação, onde nesse processo de negociação nós temos dois lados e um tem interesse em algo que o outro tem ou que o outro sabe fazer. E por conta disso, aquelas duas partes ou mais, elas sentam-se numa mesa para conversarem sobre aquele tema e para ver se conseguem construir uma solução. Se essa negociação não dá certo, pelas circunstâncias e pelas razões que já abordámos ao início, nós temos aqui essa possibilidade de ir via mediação, chamando um terceiro, que é um terceiro imparcial ao resultado, é um terceiro que é desinteressado daquela situação em concreto, que não tem nenhuma relação de afetividade ou de tendência
a ir para um ou para o outro lado, e com isso ele vem dar uma visão externa, uma visão de provocação, uma visão de reflexão, de pontos de vista que ainda não foram abordados, que ainda não foram aprofundados ou que ainda não foram eventualmente trazidos. E isso faz com que, por vezes, haja algumas pessoas que confundem mediação com negociação. Negociação, e aí deixar aqui bem claro, é esse processo entre dois lados sem um terceiro. Isto é, quando eu, advogado, vou negociar, eu sou um terceiro em relação ao conflito, mas eu sou parcial em relação ao meu cliente, então eu não sou terceiro. Eu tenho interesse em que o meu cliente fique satisfeito, eu represento os interesses dele, eu represento aquilo que é a salvaguarda dos direitos dele e das obrigações. E por isso eu estou do lado dele. Então eu sou parcial. Diferentemente quando vamos para o processo de mediação, onde existe esse terceiro, e esse terceiro ele vai ter uma intervenção externa nesta negociação, facilitando a mesma. O processo de negociação, que é o que vamos ver em seguida, ele tem várias etapas, e dentro dessas etapas há um momento, há uma etapa que é uma negociação. Mas essa negociação é uma etapa do processo de mediação que é diferente do processo de negociação visto no seu sentido mais abrangente, no seu sentido mais amplo. Até porque, como nós sabemos, a negociação não é regulamentada legalmente, não existe nenhuma lei da negociação, mas existe uma lei da mediação. Porque o processo de mediação é um processo, tem princípios, tem regras, tem etapas, tem procedimento. Então, existem aqui, de facto, algumas diferenças que precisam de ser não só entendidas, mas, mais uma vez, aprofundadas. Vimos, por isso, que esse conhecimento é jurídico, mas não só jurídico, é jurídico e do triângulo do conhecimento consensual, e, além disso, a questão do processo e dos procedimentos, da diferença entre mediação judicial e privada e aquilo que são, de facto, os elementos do contexto daquela situação. Quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Porque isso vai ser muito importante quando eu chego à etapa da negociação ou quando, eventualmente, eu entendo que eu preciso de conversar privadamente com o mediador. E aí vamos para, dentro desta lógica de o advogar com sucesso via mediação, para aquilo que é o terceiro ponto. Eu vou passar aqui uma folha. Para nós passarmos para o terceiro ponto, que é o ponto fundamental de advogar com sucesso via mediação. Esse ponto nós diremos que é o processo de mediação. Pelo tempo que temos neste nosso encontro, neste nosso seminário, não vamos conseguir aprofundar todo o processo. Por isso, aquilo que eu decidi fazer com vocês é trazer-vos o máximo do que é necessário para iniciarmos este processo com sucesso. E isso significa, em primeiro lugar, nós termos a ideia e a convicção de quais são as etapas deste processo e, a partir daí, o que nós vamos precisar de trabalhar em cada uma dessas etapas. Nos vários autores e nos vários livros que vocês vão encontrar sobre o processo de mediação, e que hoje em dia, felizmente, já existem vários, é preciso e é importante também atender àquilo que a própria lei, o Código de Processo Civil brasileiro, e quando estamos a falar de mediação em outros países ou quando estamos a falar de mediações internacionais, é necessário termos em consideração. Assim como quando estamos a falar de mediações que são mediações privadas ou se estamos a falar de mediações em sistemas de mediação pública. Então vai depender de muita circunstância, vai depender de muita coisa, certo? Mas de qualquer forma, para ficar mais simplificado, vamos aqui dividir o processo de mediação em 4 etapas, ok? E dentro dessas 4 etapas, importa nós também entendermos que existe uma linha do tempo
nas quais essas etapas elas precisam de acontecer. Isto é, nós não podemos começar um processo pelo fim, nós temos que começar um processo pelo início e temos que entender qual é que é a justificação, qual é que é a razão de ser, qual é que é o tal objetivo que nós queremos alcançar para termos sucesso no processo de mediação. Nesta lógica, nós podemos dizer que dentro de um conceito de linha de tempo, nós teremos aqui o início e dentro do início nós vamos ter a etapa da abertura. E em particular neste nosso encontro é onde nós vamos incidir mais para começarmos este processo com sucesso. Mas eu vou-vos trazer os outros 3 momentos essenciais do processo de mediação. O segundo momento do processo de mediação eu denomino de desenvolvimento e além de desenvolvimento, vamos dizer também aprofundamento. O que é que eu quero dizer com isto? Nós abrimos o processo de mediação e depois de tudo aquilo que eu já vos vou mostrar que nós vamos fazer, nós vamos então trabalhar aquilo que é apresentado, desenvolvendo e aprofundando os temas, desenvolvendo e aprofundando os interesses, as necessidades, os valores, as motivações, isto é, fazendo uma compreensão maior daquilo que não foi possível fazer ou daquilo que não foi possível trabalhar lá na negociação que não deu certo. E com isso, nós vamos poder fazer este trabalho em reuniões conjuntas ou em reuniões separadas. Então, vejam que isto é a forma como nós vamos desenvolver e aprofundar essa etapa do processo de mediação e nos prepararmos para a etapa seguinte. E a etapa seguinte é a etapa da negociação. Então temos primeira etapa abertura, segunda etapa desenvolvimento e aprofundamento, terceira etapa negociação. Esta negociação de que eu vos falo não é a mesma coisa que aquele tal processo de negociação onde não havia o terceiro mediador. Aqui é uma negociação que faz parte do processo de mediação. Se vocês quiserem lhe chamar outro nome, chamem outro nome, tá? Mas aquilo que vai acontecer ali é uma troca de informações, uma troca de posições, uma troca de interesses, até que seja viável construir aquela solução que é a solução que nunca foi pensada e que, se não fosse o processo de mediação, ela não teria aparecido. E aí vem o quarto e último ponto, ou quarta e última etapa, que é a etapa da conclusão. Aqui, nesta etapa da conclusão, só para também deixar aí já algum registro para vocês, é possível nós termos um acordo provisório ou um acordo definitivo e é possível nós termos um acordo parcial ou total. Isto para quando nós concluímos o processo de mediação, ou, eventualmente, também é possível ter um não acordo. E aqui é muito importante nós entendermos que mesmo na situação de, na conclusão do processo de mediação, nós termos um não acordo, isso não significa que nós não tivemos sucesso em advogar no processo de mediação. Porque se nós concluímos que, de facto, esse acordo não é o melhor acordo para todos, nós vamos terminar o processo de mediação sem acordo e isso significa certamente que nós já encontramos outra forma melhor de resolver aquela situação. Ok? Então, verificamos aqui abertura, desenvolvimento e aprofundamento, negociação, conclusão, como sendo as etapas do processo. Precisamos para ter acesso a esta abertura com sucesso
de entender o que ela significa, de entender quais é que são os objetivos desta abertura do processo de mediação. Em primeiro lugar, referir que se nós tivermos já tido algum contacto com a mediação, se nós tivermos já tido algumas reuniões prévias, nós já sabemos o que é o processo de mediação. Ainda assim, quando o processo de mediação ele inicia, ele tem como um dos objetivos exatamente a questão da aceitação da mediação. Então, um dos objetivos é, vamos colocar aqui um A, opa, colocar aqui um A, nós temos a aceitação. E a aceitação da mediação é confirmar as regras e os princípios do processo pelos quais ele vai decorrer, é esclarecer os procedimentos que nós estamos a aceitar, é subscrever um termo de aceitação daquele processo para que todos tenhamos a certeza de que estamos a trabalhar da mesma forma. Isto é, esta aceitação, que é feita através de um termo, é uma confirmação, um compromisso de que estamos, de facto, de boa fé, com intenção de trabalhar aquele assunto via mediação através de uma advocacia consensual. O outro ponto que é extraordinariamente importante em relação ainda aos objetivos desta abertura é que é nesta abertura também que nós vamos elaborar aquilo que nós denominamos de pauta ou agenda, que tem de ver com os assuntos, os temas que precisam de ser trabalhados, que precisam de ser resolvidos. E para nós termos sucesso aqui neste momento, nós vamos precisar de entender também o quê? O que é que vai acontecer para nos prepararmos e para prepararmos o nosso cliente. Para que, quando vamos a este momento de abertura, não haja surpresa. E se houver alguma surpresa, nós não vamos reagir. Isto é, uma das questões mais importantes, e aqui uma dica muito especial para você, que precisa de ser cumprida, é a não resposta àquilo que o outro lado fala. Esta é uma dica importantíssima para a advocacia com sucesso no processo de mediação. Nós precisamos de entender e fazermos entender o nosso cliente que, se formos os segundos a falar, nós não vamos responder àquilo que os primeiros falaram. E que, se nós formos os primeiros a falar, nós não vamos provocar o outro com nada. Nós, aquilo que precisamos de trazer nesta abertura é foco na construção desta pauta. Foco na construção de quais são os temas, quais são os assuntos, de uma forma bem objetiva que nós precisamos de trabalhar e em relação aos quais nós temos pontos de vista diferentes. Nessa manifestação inicial daquilo que são os nossos pontos de vista diferentes, aquilo que importa é nós entendermos que isso é uma oportunidade que nós vamos ter de nos conseguirmos fazer entender, porque certamente até ali, por algum motivo, ainda não houve esse entendimento. Por regra, a tendência aqui vai ser, óbvio, omitir as fraquezas, omitir as informações confidenciais e, com isso, nós partilharmos incómodos e divergências também, apresentando as nossas forças. E um dos segredos também daqui deste momento e desta nossa intervenção para nós termos sucesso na pauta. Em primeiro lugar, nós precisamos que todos os nossos interesses eles estejam subscritos nestes assuntos ou nestes temas, mas nós já sabemos de antemão que o mediador vai ter um trabalho que é colocar essa pauta ou essa agenda de uma forma neutra, de uma forma objetiva
E também, além disso, ele vai colocar aqui de uma forma genérica. Nós já sabemos isto. Por isso não precisamos de nos preocupar com estes pontos. Isso é o trabalho do mediador. Aquilo que nós vamos ter que nos preocupar é estabelecermos o quê? Que a agenda que ficar definida, ela precisa de trabalhar, ela precisa de agregar tudo aquilo que são os nossos interesses. Se houver alguma situação que é um tema, um assunto que para nós é interessante, é relevante e nós queremos que ele seja incluído ali e por alguma razão ele não está a ser incluído, nós vamos ter de trazê-lo para cima da mesa e vamos ter de, com isso, aprofundar e trabalhar exatamente esse tema. A forma como ele depois vai aparecer, neutro, objetivo e genérico, isso é trabalho do mediador. Não é preocupação nossa, não é função nossa. Aquilo que nós temos, então, de dizer ao nosso cliente e trabalhar com o nosso cliente é, em primeiro lugar, nós vamos ter que reforçar o nosso entendimento e com isso a nossa aceitação do processo de mediação. Vai ser ou vão ser apresentadas as regras, os procedimentos, alguma dúvida que ainda haja, vai ser ali também apresentada para que seja firmado esse compromisso de que nós queremos trabalhar daquela forma, porque o processo de mediação ele é voluntário, a autonomia da vontade está sempre presente. Mas em segundo lugar, e o foco principal da atuação do advogado com sucesso é aqui, na construção desta pauta ou desta agenda. E para isso, alguns pormenores e algumas dicas que fazem toda a diferença e que eles precisam de preparação para esta abertura, para este momento, que é um momento sui generis, mas que é um momento muito importante. Em primeiro lugar, é necessário identificar quem começa. Quem vai começar a falar? Vai ser o A? Vai ser o B? Ok, imaginem que nós somos o B. O A começa primeiro, como eu referi. O nosso cliente já tem de estar instruído de que quando ele falar, ele não vai responder ao A. Quando ele falar, por muita vontade que ele tenha de responder ao A, ele vai dizer o que nós combinamos no escritório. Ele vai trazer aquilo que é a declaração de abertura que nós preparámos em termos da sua estrutura, porque o nosso foco e o nosso objetivo é incluir pontos, incluir temas para eles serem debatidos na nossa agenda. E aí nós vamos ter uma outra questão que precisamos de resolver com o nosso cliente. Quem vai começar primeiro? Ele ou eu? Porque no processo de mediação, o advogado tem uma voz, tem uma participação, ele também é protagonista nesta história. Aliás, sendo o processo de mediação um processo onde todos estão na mesma base, todos estão igualmente na mesma mesa, e por isso é que, por regra, a mesa é redonda, todos fazem parte desse trabalho de igual forma. E nesse sentido, é o cliente quem tem a voz final em relação à decisão da sua própria vida e por isso, de facto, ele tem essa legitimidade e essa segurança para não estar a ser obrigado a ficar no processo, mas quer o cliente, quer o mediador, quer os advogados têm um efetivo protagonismo nessa história, ok? Bom, ultrapassado aí esse ponto sobre quem vai começar a falar, nós precisamos de preparar o que vai falar. Imaginem que eu tenho um cliente, como por regra é o caso, que ele está muito emotivo com aquela situação, ou que ele está muito exaltado, ou que ele está muito transtornado com aquela situação. Que aquela questão que estão ali a trabalhar, que é uma questão de um contrato internacional, se ele não for resolvido naquela semana, ele vai ter um prejuízo na sua sociedade imenso. Isso faz com que emocionalmente ele de facto esteja transtornado e ele esteja visivelmente abalado. Imaginem que foi uma situação onde há uma perda de confiança. Isso vai definir se é ele que começa ou se sou eu que começo. Isso vai definir o que é que ele vai falar e o que é que eu vou falar. E a outra questão que também é muito importante é nós estarmos preparados para o que vamos fazer com o que o outro disser.
E aí, uma das dicas que eu também desde já trago, e que por regra os mediadores, eles atendem e acolhem essa situação, os mediadores por regra costumam disponibilizar papel e caneta. Mas fica aqui desde já a dica, vá preparado. Leve folhas de papel brancas, leve canetas também, para que, se caso o mediador tiver esquecido ou por alguma razão não houver essa disponibilidade, você possa estar preparado para quê? Para trazer para a mesa e para compartilhar com os outros intervenientes. Sim, porque o processo é consensual, então essa postura ela deve estar presente em todos os momentos. Então, quando nós ouvirmos, quando nós escutarmos algo que é provocativo, quando nós escutarmos algo que nós consideramos que é mentira, que é falso, nós precisamos de também ter isso preparado com o nosso cliente e ele saber como reagir, o que fazer, designadamente, escrever, apontar para não interromper o outro e com isso, no momento em que ele tiver, ele trazer também a sua fala e não se preocupar porque ele não vai esquecer daquilo que tem para dizer, atendendo a que ele tomou nota do que queria falar. Então, as notas não são em relação ao que o outro disse para fazer prova. As notas são em relação àquilo que eu quero dizer, as notas são em relação àquilo que eu quero compreender melhor, alguma pergunta que eu quero fazer, algum tema que eu quero aprofundar, alguma situação que eu não entendi e que eu preciso de entender melhor. Quando eu digo eu, estou a falar de mim e do meu cliente, certo? Bom, e aí como é que eu vou escutar o outro? Isso também é muito importante, porque eu vou escutar coisas que eu não gosto, eu vou escutar coisas que eu não aceito, eu vou escutar coisas com as quais eu não concordo, eu vou escutar coisas em relação às quais eu tenho uma percepção completamente diferente. Isso implica também aqui uma preparação. Eu vou ter de fazer essas perguntas ao meu cliente e perguntar como é que ele vai, por exemplo, agir se ele for provocado. Como é que ele vai agir se houverem acusações que lhe são feitas na mesa? Se ele for uma pessoa muito instintiva, eu tenho, enquanto advogada, de ter a preocupação de controlar esses seus instintos, haja em vista que eu estou ali a proteger e a cautelar os seus direitos e os seus interesses. E por conta disso, essa minha função, que também sabemos que é uma função social, tem de ser trazida para essa mesa deste processo de negociação, deste processo de mediação, ser trabalhado com sucesso. Essa etapa de abertura, ela é uma etapa que é essencial, como estamos aqui a ver, de ser de facto desenvolvida e aprofundada. E a outra questão é como vamos reagir relativamente ao imprevisto. Isto é, e se o nosso cliente não se contém e a emoção dele fala mais alto e, por exemplo, ele começa a chorar, ou ele começa a falar mais alto, ou ele tem o ímpeto de se levantar e dizer que vai embora. Como reagir a essas situações? E tal como isso pode acontecer com o nosso cliente, também pode acontecer com o cliente do outro lado ou com o advogado do outro lado. Tudo isso importa nós termos presentes naquilo que é este momento de abertura. De igual forma, vão haver situações e vão haver processos de mediação, não nos processos de mediação privada, porque por regra esses eles são pré-construídos antes, mas maioritariamente nos processos de mediação judicial, seja ele processual ou pré-processual, onde há de alguma forma, em especial no processual, a obrigatoriedade desse primeiro encontro, alguns colegas mais resistentes. E como é que nós, que já temos essa preparação, como é que nós, que já temos esta capacitação de saber como vamos de nos preparar e de preparar o nosso cliente para ir para o processo de mediação, como vamos então lidar com esse outro lado que vem reagir ou que reage de uma forma mais instintivas e com uma forma de se proteger, porque de alguma forma é isso que nós temos, é quando alguém não conhece, reage no sentido de afastar, de dizer que aquilo não interessa, de dizer que aquilo não importa. E isso é muito relevante. Então vejam que nós precisamos de facto de entender para que é que serve a abertura, qual é que é o objetivo desta etapa
e qual é que é a preparação que eu tenho que fazer para que eu tenha sucesso nessa minha atuação. E aqui importa também dizer que, com tudo isto que eu vos disse, fazer-vos aí uma pergunta, que é a seguinte: se a abertura serve para nós aceitarmos o processo e se a abertura ela serve para nós elaborarmos esta pauta, esta agenda com os assuntos e os temas que nós vamos depois desenvolver e aprofundar, faz algum sentido nós começarmos este momento a trazer propostas de acordo para cima da mesa? Parece-me que a resposta é óbvia. Não. E não porquê? Porque esse momento será aqui. E esta aqui é a terceira etapa. Abertura, desenvolvimento e aprofundamento, negociação e só depois conclusão. E isso vai trazer-nos o reforço de que quando nós estamos a trazer esta nossa declaração de abertura, nós temos que ter um foco muito preciso, nós temos que trazer um discurso muito bem trabalhado, nós temos que trazer já uma moldura de alguma forma preparada para apresentarmos e para termos sucesso nesta etapa do processo de mediação. Nesse sentido, nós, em termos aqui de resumo, eu diria que nós precisamos de, em primeiro lugar, saber aconselhar juridicamente, mas também sobre o processo mais adequado, não é? Para a situação e para o cliente, para todo este contexto, fundamentando assim o nosso aconselhamento. Nós precisamos de saber elaborar um plano estratégico com o cliente para o processo de mediação, e esse plano estratégico com o cliente para o processo de mediação, ele também deve de ser elaborado por cada um de nós. Cada advogado deve ter o seu próprio modelo de plano estratégico que vai co-construindo ao longo dos anos, que vai incluindo alguns temas, que vai modificando alguns pontos que precisa de ser tido em consideração durante a reunião com o seu cliente e, por fim, também saber identificar onde realizar a mediação, como verificámos, mediação privada, mediação judicial, dentro da mediação judicial processual, pré-processual, qual vai ser o processo em si, qual vai ser a área escolhida. E entre outros tantos saberes que nós precisamos aqui de identificar e de ter em consideração. Mas este momento da abertura, ele prevê que antes nós façamos esse plano de mediação. E um plano de mediação, para esta lógica, isto é, para nós chegarmos até aqui sobre quais assuntos nós vamos colocar e quais assuntos nós vamos incluir, nós, desde logo, precisamos de identificar riscos financeiros. Então, vamos lá, colocar aqui alguns. Riscos financeiros. Além dos riscos financeiros, quando eu falo em riscos financeiros, estou a falar da chamada análise económica do direito, isto é, até que ponto é que este direito ele é legítimo, não é? Até que ponto é que se eu for por esta via eu tenho um resultado, se eu for por esta via eu tenho outra? Qual é a melhor via que eu vou escolher para trabalhar esse direito do meu cliente e quais são os riscos financeiros que ele tem? E quando eu falo em riscos financeiros, não são só económico-financeiros, são também de desgaste, de tempo, porque tempo e desgaste hoje em dia também é dinheiro. Outro elemento que é muito importante é separar aquilo que se diz querer daquilo que são as motivações. Então, dessa forma, eu tenho que entender com o meu cliente o que ele diz e o que ele quer. E isso é fundamental para eu identificar qual a via que eu também com ele vou escolher. E outro assunto que também é muito importante é identificar qual é que é essa já possível agenda, isto é, quais é que são os temas, quais é que são os assuntos onde há divergência. Porque esses assuntos onde há divergência são os temas polémicos, logo são os temas que eu vou precisar de levar para a pauta do processo de mediação. Mas eu também tenho que ter em atenção não só as opções, que é
as soluções que eu posso construir com o outro, mas também aquilo que nós denominamos das alternativas, que é o que eu posso fazer sozinho, ok? E alternativas é o que eu posso fazer sozinho, opções é com o outro. E por aí vai. Em termos deste plano de mediação, nós fazemos análise SWOT, nós fazemos análise de ZOPA. ZOPA é Zona de Possível Acordo. A análise SWOT são os pontos positivos, os pontos negativos, os pontos externos e os pontos internos. Isto é, pontos fortes e pontos fracos, aquilo que são os desafios e aquilo que são as oportunidades. Tudo isso precisa do que nós definimos como plano de mediação. Quando nós falamos em plano de mediação, estamos a falar também de estratégia. E isso precisa de ser desmistificado. O processo de mediação não é uma conversa de café. O processo de mediação ele tem etapas. Dentro de cada uma das etapas nós temos objetivos específicos. Vimos aquilo com mais pormenor e desenvolvimento de acordo com o tempo que temos do que é a abertura, para que é que serve, o quanto é importante nós nos prepararmos e intensificarmos essa nossa preparação para esse momento. No desenvolvimento e aprofundamento, como eu inicialmente falei, podemos trabalhar em reuniões conjuntas e em reuniões separadas. E vejam que reuniões conjuntas e reuniões separadas é procedimento. E significa que se aquela situação estiver muito violenta, no sentido de se eles estiverem muito desgastados na relação, nós podemos começar logo na abertura com sessões individuais. O processo de mediação ele é flexível, ele é informal, então ele permite moldá-lo àquilo que é a necessidade, àquilo que é o contexto da situação e àquilo que é o contexto daqueles elementos e daqueles intervenientes. E aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos desenvolver e aprofundar cada ponto, cada assunto, para identificar o que é que está por detrás daquilo que se diz. O que é que de facto importa para aquelas pessoas, o que é mais importante para elas e porque é que elas até aquele momento em particular, elas ainda não conseguiram resolver aquela situação delas, elas ainda não conseguiram construir uma solução que seja eficaz para todas. E aí, por fim, a negociação, onde vamos desenvolver as várias opções, as várias soluções e a conclusão que já vos falei. A questão aqui que se coloca, já indo para o fim daqui do nosso seminário, é de que não basta saber. É necessário saber, é necessário saber fazer e também é necessário fazer com valores e com ética. Como sempre, eu mantenho disponível. Até breve, até ao nosso próximo encontro.